Queridos amigos YouTube maníacos, peço licença e atenção de todos vocês, principalmente aos fãs e admiradores e incentivadores da televisão e também aos SBTistas de carteirinha. Eu gostaria de ler para vocês, o assunto é muito sério, gostaria de ler para vocês uma carta aberta sobre o Troféu Imprensa, que aconteceu no último domingo pelo SBT. A todos os envolvidos na realização do Troféu Imprensa deste ano, eu remeto esta carta aberta. Primeiramente, quero dizer que sou apaixonado por televisão, desde 1 ano e meio. Desde cedo, aprendi a gostar dos mais variados gêneros de programas de TV que vocês possam imaginar, como infantis, jornalísticos, esportivos, humorísticos, seriados, desenhos animados e, claro, programas de auditório. Minha paixão pela televisão me levou a fazer faculdade de rádio e TV, do qual sou formado, apesar de eu ainda não ter experiência profissional por enquanto. Outro fruto desse meu gosto televisivo é a pesquisa histórica sobre a TV brasileira. Meu hobby é pesquisar em jornais, revistas, livros, internet, histórias ligadas à nossa televisão. E um desses fatos ligados à história da TV, no qual mereceu um destaque todo especial nas minhas pesquisas, é o Troféu Imprensa. Muitas pessoas relacionam a imagem do chamado Oscar brasileiro a Silvio Santos e um júri de jornalistas tarimbados em programas de TV, admiradores do animador e da emissora dele, capazes de pulverizar em qualquer canal de TV, da Rede Globo à TV comunitária, colocando o SBT no status da perfeição ibopística. Mas a realidade histórica é outra. O nome Troféu Imprensa foi criado pelo fato de um comitê composto exclusivamente por jornalistas especializados determinasse quais os destaques do ano, desde que um ou outro jornalista não possuísse ligações com nenhuma emissora de TV. Isso aconteceu pela primeira vez em 1960 por intermédio de Plácido Manaia Nunes, então diretor da revista São Paulo na TV, que promoveu a premiação até 1969. Foi somente em 1970 que Plácido, atendendo a um favor, passou os direitos do Troféu Imprensa ao animador Silvio Santos. E desde aquela época até hoje, a premiação assumiu o posto de o prêmio mais controvertido da história da televisão brasileira. Começando pela distribuição mal planejada de questionários exclusivamente para o eixo Rio-São Paulo, cujo suposto peso maior de votos viriam das classes baixas paulistas, o que leva a crer que a premiação adotaria um suspeito critério de predileção pessoal e ou coletiva, do que pelos méritos obtidos pelo artista brasileiro, satisfazendo a vontade dos fãs-clubes do que a da crítica especializada. Esse critério, inclusive, teria sido adotado na votação final por muito tempo, desde 1970. E o Troféu Imprensa segue com aquele batido formato de um júri formado por jornalistas conhecidos do grande público. Nada contra o trabalho deles, porque eles estão defendendo lá a profissão deles, o trabalho deles, a credibilidade deles, nada contra esses jornalistas. E que aparentemente teriam sido são vistos com muita simpatia por Silvio Santos, escolhendo os melhores do ano diante do auditório do programa Silvio Santos. Essa fórmula assemelha-se a um programa de calouros, não acham? Pois bem, foi nessas minhas pesquisas pela internet que conheci o webmaster Hugo Menezes, fã da premiação desde 1984 e criador de um site do qual sou um assíduo colaborador, que conta com a mais completa lista de vencedores do Oscar brasileiro, que é o www.chancedegol.uol.com.br/Hugo. Sua paixão pelo Troféu Imprensa é tal que confessou ser adepto ao suspense, isto é, os indicados são conhecidos pouco antes da votação de determinada categoria.
eu optaria pelo anúncio antecipado dos indicados como se faz no Oscar, mas essa questão deixaria em aberto e a conclusão caberia à própria imprensa, crítica especializada e aos representantes das emissoras de TV, para não causar maiores divergências. Outra pessoa que conheci através desta minha busca pela história do Troféu Imprensa foi Gustavo Narlir. Ele é recém-formado em jornalismo e fez um TCC sobre a história da premiação, no qual planeja fazer um livro. Ele me agradece até hoje pela força involuntária, ou não, que dei na difícil procura por informações sobre o histórico da premiação. Ele possui um importante contato com a diretora do programa, Elane Nogueira, da qual pegou os depoimentos e recebeu o convite para poder assistir à gravação da escolha dos melhores do ano. Pois bem, na última semana de abril, após várias trocas de e-mails e um telefonema, o Gustavo ficou de me passar a resposta de um e-mail anexado à diretora do prêmio, se a gravação ia mesmo acontecer no dia 24, quarta-feira, já que mudanças no SBT são sempre iminentes, e se eu poderia ir junto com ele para ver a gravação. Minha intenção era fazer um novo documento-reportagem, a exemplo do que eu tinha feito na minha visita à Pro TV, sobre a importância do Troféu Imprensa na classe artística brasileira. Me programei, esperei, deixei recado na caixa de mensagens dele e nada de aparecer esse retorno. Quando soube numa chamada de uma reprise pela TV, numa visita que fiz à casa dos meus tios, de que o Troféu Imprensa ia ser exibido no domingo, dia 28 que passou, fiquei decepcionado. Em nenhum momento me senti traído. Na minha formação moral, nunca soube, através de um convívio com a família ou com os amigos, como sentir-se traído. Se eu fosse uma pessoa ruim, eu interpretaria esse não retorno como uma traição e ia à forra. O Gustavo não precisava ter receio em me comunicar que eu não podia ir junto com ele para ver o Oscar brasileiro. Aceitaria o fato numa boa, sem deixar de escapar aquele natural fio de desapontamento. Já até enviei e-mails para 3 jornalistas que fizeram parte da bancada julgadora deste Troféu Imprensa, perguntando sobre o que estaria sendo feito para a premiação deste ano. São eles: Keila Gimenez, da Folha de São Paulo, Décio Pitinini, da revista Conta Mais, e José Armando Vanucci, da Rádio Jovem Pan e Blog Parabólica. Destes, apenas o José Armando Vanucci me retornou e me revelou que os preparativos para a votação do Oscar brasileiro é bem mais enigmático do que se possa imaginar. E foi por culpa dessas minhas buscas sobre o Troféu Imprensa que cheguei à seguinte conclusão: eu coloco a mão no fogo pelo Troféu Imprensa, já pensando no seu futuro. Se essa fórmula do prêmio continuar perdurando nos próximos anos, nenhuma emissora permitirá a seus artistas a tomarem partido do prêmio, com receio de pagarem mico do Silvio Santos. Sinceramente, se eu fosse um alto diretor da Rede Globo, eu convocaria os representantes de todas as emissoras de TV para fazerem uma rebelião contra o Oscar brasileiro, sob o pretexto de que o evento não passa de um programa de auditório com a intenção de ganhar audiência às custas das outras TVs. Não estou criticando destrutivamente ou maldosamente o prêmio mais conhecido da TV brasileira. Aprendi a admirá-la e respeitá-la bastante, e notei que era possível reformulá-la. Ela é a única premiação de TV que permite que todas as emissoras indicadas possam ter chances de conquistar a estatueta. Ou seja, não é um prêmio que se volta para o próprio umbigo, como foi por muitos anos o Roquete Pinto, e como é agora o Troféu Domingão, que merecia ser rebatizado de Troféu Roberto Marinho pelo fato de apenas os funcionários das emissoras da Rede Globo terem o direito ao voto. Essa é a tal dignidade pregada por Fausto Silva? O Troféu Imprensa precisa tomar muito cuidado para não entrar na chamada maldição do Roquete Pinto. Através dessa carta aberta, gostaria de sensibilizar a crítica especializada, os representantes das emissoras de televisão no Brasil,
a imprensa segmentada de TV, artes e espetáculos, a equipe de produção envolvidos que trabalharam no Troféu Imprensa deste ano e também ao próprio Silvio Santos, de que o Troféu Imprensa tem jeito para se adaptar às mudanças que visam beneficiar todas as emissoras de TV. Começando pela distribuição de questionários. Além de Rio de Janeiro e São Paulo, outras cidades poderiam ser incluídas nas pesquisas, como por exemplo Recife e Porto Alegre. Os institutos de pesquisas pegam os dados dessas 4 capitais que praticamente determinam a opinião do Brasil inteiro. Esses questionários seriam respondidos por jornalistas segmentados em televisão, artes e espetáculos, radialistas e profissionais de TV que exerçam altos cargos, universitários ligados às ciências humanas que estão cursando os 2 últimos anos de faculdade, público em geral a partir de 18 anos, independentemente de classe social, porque essa divisão está um pouco esquálida. E ainda seria incluído os votos dos publicitários, que sabem quais os programas de TV que estão dando audiência, e os próprios artistas indicando seus colegas de profissão, como se faz na seleção de indicados do Oscar. O número de questionários seria decidido de acordo com a população de cada cidade participante. O grande evento de premiação teria transmissão em cadeia de todas as emissoras abertas de TV e a votação poderia ser ao vivo e eletrônica, entremeada com atrações musicais indicados ao prêmio, obviamente. Junto com meu amigo Hugo Menezes, elaborei uma proposta que se chama Novo Troféu Imprensa, que está disponível no site dele, caso queiram saber mais detalhes das nossas ideias. Mas a proposta pode ser mexida e sofrer alterações de acordo com as ideias da imprensa segmentada e representantes das emissoras brasileiras de televisão. Toda sugestão será muito bem-vinda. Minha pretensão com essa carta aberta é uma só: expressar o meu desejo de poder tomar conta do Troféu Imprensa durante o ano inteiro. Pois não acho legal uma equipe de produção ligada a um outro programa do SBT tomar conta de uma importante premiação, da qual merece todos os cuidados, como acontece com o Oscar, cuja organização é da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. E como o Troféu Imprensa é subtitulado o Oscar brasileiro, ela merece uma festa de gala, de acordo com as características que preservam a nossa TV mais brasileira do que nunca. E por que não criar, aqui no Brasil, uma organização neutra que promoveria anualmente essa premiação de tão significado valor que é o Troféu Imprensa? Gostaria muito de poder conversar pessoalmente com a diretora Elaine Nogueira, mesmo depois de ter sido realizado o programa que escolheu os melhores de 2012, mostrando minhas ideias, já avisando a premiação do ano seguinte, a imprensa segmentada de TV, artes e espetáculos, para saber a opinião de todos eles, aos representantes das emissoras de TV, para sugestões e convergência de opiniões quanto ao prêmio, se vão aderir à cadeia de emissoras do Troféu Imprensa e se aceitam trazer seus artistas para participar do evento, e por que não com Silvio Santos, se aceita minhas sugestões e se permitirá minha entrada para ajudar a organizar o prêmio nos próximos anos. Lembrem-se, o Troféu Imprensa não é um programa de auditório, ela é mais do que isso. É um grande evento que tem o dever de resgatar sua real importância e o verdadeiro significado, valor e prestígio aos destaques do ano na música e na televisão. Gostaria que não apenas a própria imprensa segmentada e os profissionais de TV apoiassem essa causa, e os artistas também, por tabela, mas o público, através desta carta aberta, entre insatisfeitos, conformados e entusiastas, compreendessem que o prêmio mais conhecido da TV brasileira precisa mudar para melhorar. Mudar para melhorar. Essa foi a indireta que passei naquele vídeo da visita para a TV, vocês devem se lembrar bem, quando filmei os troféus imprensa. Mudar para melhorar. Porque não há nada que se resolva com uma boa conversa, um bom diálogo.
é uma necessidade a ser suprida urgentemente para a televisão brasileira. Assim, desta forma, todos sairão ganhando. Assinado Egon Bonfim, São Paulo, capital, abril de 2013. Muito obrigado.